Nas aulas passadas a gente estava vendo algumas ferramentas que a gente vai usar em todos os casos quando a gente estiver trabalhando tanto com Illustrator quanto com Photoshop. Mas assim, para ser bem sincera, com o que a gente aprendeu nessas aulas não dá para fazer nada. Não tem nenhum tipo, eu acho, de trabalho que daria para fazer com o que a gente sabe até agora, porque a gente sabe pouco. A gente só sabe se mexer ali no programa e abrir o Illustrator e o Photoshop e não tomar um susto. É basicamente isso que a gente sabe. Então, nessa aula, a gente vai aprender algumas coisas que vão nos dar mais liberdade e a gente já vai conseguir fazer alguma coisa que tenha uma cara assim um pouco mais profissional, digamos assim. A gente vai começar a trabalhar com os nós no Illustrator. Os nós são uns pontinhos nas linhas das figuras que permitem que a gente altere a forma de todas as primitivas geométricas. Então imagina que tu tem um retângulo tem 4 vértices. Imagina que a gente vai aprender agora a mover esses vértices de lugar. A gente não vai só mover os vértices de lugar, a gente vai também poder de repente converter o vértice de um retângulo que é quadrado, que é reto, que tá em ângulo, a gente vai aprender a converter isso numa curva Bézier, que é uma curva que tem duas alças e cada alça pode levar a curva para um lado ou para o outro. Então a gente vai conseguir fazer quase que qualquer desenho com essas habilidades, com esses nós. E aí aprender Illustrator, dominar o resto do programa, acaba se tornando só uma questão de aprender uma ferramenta aqui e uma ferramenta ali. Então a aula que a gente vai ter hoje ela é bem importante, porque a gente vai aprender um negócio que é tipo a base do desenho, da ilustração vetorial. Vamos então, pessoal, começar a fazer esse desenho onde a gente vai aprender a usar os nós e a usar algumas outras ferramentas do Illustrator também, como a tesoura, a pen e algumas outras que são bem importantes. Então, de novo, a gente vai começar sem especificar uma saída, então só vou criar um arquivo novo com o padrão web, com a enfim, com o preset da web, e aí depois vamos importar um arquivo para dentro. Então, um arquivo novo. Tá, eu vou colocar aqui o título. Vou colocar monstro retângulo, porque a gente vai usar bastante de novo, tá? O retângulo. A primitiva da retângulo. Como a gente vai usar web, tá? De novo, só cuida para estar usando pixels. As cores já automaticamente elas já estão setadas para o RGB, porque é para web, a resolução também já vem em 72, então é só criar. Bom, eu vou inserir o arquivo que vocês têm disponível no Moodle e no Drive das nossas aulas. Eu estava em outro lugar aqui, deixa eu só pegar o endereço certinho. Tá? E a gente vai fazer esse desenho aqui. Vou ajeitar a minha. Ajeitar a prancheta, acho que eu acabei criando uma prancheta a mais. Tá, isso aqui é mais por hábito que eu faço, mas na verdade não há necessidade de deixar a prancheta do tamanho certo nesse momento, a gente pode fazer isso no final. Tá? Então aqui eu vou colocar o nome, chamar de monstrinho verde, se vocês lembram. O nome da prancheta é o nome do arquivo PNG que vocês vão exportar. E vamos fazer também aqui nas camadas, tá? Isso eu faço, vocês não precisam fazer, isso é um hábito que eu tenho. Eu vou trancar a camada e vou criar uma camada nova, e nessa camada nova eu vou desenhar. Bom, qual é a proposta? Eu vou fazer o traço em cima desse desenho em preto e branco, e aí depois a gente faz a pintura. Bom, para começar, dá para enxergar que esse desenho ele pode ser construído por formas geométricas, mas elas têm algumas
elas precisam de algumas modificações. Então, eu escolhi esse desenho porque ele é fácil de fazer e tem poucas coisas novas que a gente precisa aprender. Então, a ideia é a gente ir aprendendo um pouquinho de cada vez, e aí quando a gente vê, a gente já sabe bastante, já consegue fazer tudo que a gente imaginar. Bom, então a gente vai usar aqui o retângulo com canto arredondado. Eu vou colocar um preenchimento transparente, né, sem preenchimento, e para vocês enxergarem o que eu estou fazendo, eu vou colocar um traçado vermelho mais espesso. Vocês não precisam fazer isso, tá? Isso é só para sair no vídeo. Bom, então, o que eu queria mostrar para vocês é que a gente precisa de um retângulo com canto arredondado. E aí, quando vocês desenham, no CS6 pelo menos, que muita gente está usando o CS6, não tem como definir interativamente o tamanho das bordas do retângulo, dos cantos do retângulo, desculpa. Então, o que, que dá para fazer no CS6, tá? No CS6, tu faz o retângulo, não solta o mouse, não dá o clique do mouse, e aí usa as setas do teclado para a esquerda e para a direita. Aí vocês estão vendo que ele alterna entre cantos retos e uma borda totalmente arredondada. Então, se por exemplo aqui, ó, eu fiz o retângulo, ele está maior. Se eu usar a seta, ele fica com canto reto, e a outra seta, ele fica com a borda totalmente arredondada, fica como se fosse uma cápsula, tá? Então, quem está usando o CS6 vai fazer desse jeito. Quem está usando o CC e quiser fazer desse jeito também pode, tá? Mas quem tem o CC consegue usar aqui, ó, consegue usar essa ferramenta do Illustrator, do CC apenas, tá? Que permite que tu defina interativamente o raio do canto do retângulo. Então faz, tá? Dos dois jeitos vai dar certo. Então, cada um com as ferramentas que tem, tá? Então eu vou fazer como o pessoal do CS6, tá? Olha aqui. Então, cantos retos e cápsula. Bom, eu preciso, tá? Só que vocês acertem ali o tamanho da cabeça do monstrinho. E aí depois pode soltar. Agora a gente vai fazer a seguinte alteração. Eu vou aumentar um pouquinho aqui o contorno para vocês enxergarem melhor. Tá? A gente vai usar pela primeira vez essa ferramenta aqui, ó, a ferramenta seleção direta. E se vocês quiserem, tá, já podem lembrar que o atalho é A. Fica entre parênteses ali o atalho das ferramentas, tá? Vamos combinar de novo que os atalhos importantes eu vou dizer, e os que não forem importantes vocês podem ver ali nos menus e nas ferramentas, tá? Mas esse é um atalho que eu acho bem importante. Bom, o que, que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer uma seleção. Só deixa eu tentar uma coisa aqui para ver se melhora a visualização. Eu vou ver se eu mudo aqui a cor da linha para vocês enxergarem melhor. Bom, a gente vai, quando a gente clica na ferramenta seleção direta, quando a gente seleciona ela, vocês podem ver que tem uns pontinhos que não estavam aparecendo antes. Esses pontos são os nós, e são esses pontos que permitem que a gente altere a forma das primitivas geométricas que a gente não conseguia, ou melhor, não sabia fazer naquele exercício do leãozinho. Então, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão fazer uma caixa de seleção em cima desses dois nós aqui. E com as setas, vocês vão mover para baixo. Eu preciso que vocês movam isso para baixo o suficiente para que ele fique mais ou menos ali onde estão as pernas do bichinho, tá? Mais ou menos aqui onde começaria as pernas do bichinho, onde tem ali a barriguinha dele. Se vocês, como eu, fizeram o corpo um pouquinho maior do que ele deveria, dá para fazer, por exemplo, aqui, ó, uma caixa de seleção e levar um pouquinho para o lado. Ah, isso vai distorcer, não vai ficar simétrico? Vai, mas ninguém vai ver, tá? Por favor. Mas enfim, se não também faz de novo, eu acho 10, porque aí se faz de novo, a gente aprende e decora como faz. Bom, agora a gente vai fazer as perninhas, tá? As perninhas vocês vão fazer de novo com os retângulos
com o retângulo com canto arredondado e eu vou pedir que vocês se certifiquem que as guias inteligentes estão ligadas. Guias inteligentes, só para lembrar, exibir guias inteligentes e agora a gente vai começar a usar só o atalho Ctrl U, ok? É um atalho importante. Por quê? Porque quando a gente desenhar o retângulo, eu queria que ele já ficasse grudadinho aqui no corpo do bichinho, ó. E aí a gente só acerta o tamanho da perna e usa setas, para quem está no CS6, né? Usa setas para definir a curvatura. Nesse desenho é importante que a gente tenha uma parte desses dois retângulos, dessas duas cápsulas, né? Que elas estejam com uma parte reta se sobrepondo. Então, no caso aqui, eu vou ver se eu uso o pincel aqui, só para mostrar para vocês, tá? A gente tem essa parte aqui reta que se sobrepõe. Então, isso vai ser importante para a gente fazer a união com o Pathfinder, que é uma ferramenta que a gente já usou em outras ocasiões. Tá, se, por exemplo, vocês... Ah, não tem, eu fiz a perninha dele tá pequena demais e tá sobrepondo com uma parte curva, já sabe, né? Deleta e faz de novo. Então, tem que ter, então, uma parte reta. Ó, aqui, por exemplo. Aqui tem uma parte reta onde essas duas formas estão sobrepostas, tá? Agora a gente vai fazer o seguinte, vamos manter isso aqui, vamos selecionar essa perninha, vamos manter o Alt pressionado, o Shift e sentir o que grudou aqui do lado, solta. A gente duplica, né? E agora a gente vai fazer aqui o braço. E agora a gente vai fazer os braços. Para fazer os braços, a gente vai usar uma ferramenta que a gente já tinha usado antes, que é efeitos arco, tá? Vamos fazer então aqui vou fazer um bracinho maior do que ele deveria ser, tá? Vou usar de novo as setas para fazer a cápsula. E não sei, não tem como acertar a altura direitinho, tá? Então vamos fazer assim meio por aproximação. Outra coisa, para usar esse efeito arcos, o retângulo ou a linha, enfim, a forma que vocês forem usar para que fique previsível, ela tem que estar na horizontal, tá? Então não dá para fazer o retângulo, depois rotacionar e depois aplicar os arcos. Fica bem difícil de prever o que vai acontecer. Então vamos ver aqui, ó, um efeito deformação arco. A deformação também eu não sei muito bem quanto vai ser, me parece que assim tá ok, 50%, vou deixar assim. E aí eu não sei se vocês lembram como é que a gente tinha feito para converter isso aqui num desenho que a gente consiga selecionar. A gente fez isso aqui, a gente foi em caminho, contornar traçado. Se a gente fizer isso, o que ele vai fazer? Ele vai pegar esse objeto, que é um traçado. Como é que eu sei que é um traçado? Porque não tem preenchimento e tem uma cor de traçado. Ele vai pegar esse objeto e vai converter em um objeto com preenchimento e sem traçado. Também posso fazer objeto expandir aparência. É outra forma da gente retirar o efeito dessa forma. Então, a gente pode usar caminho contornar traçado, porque isso é um traçado, ou a gente pode expandir aparência. Expandir é um comando que vai transformar qualquer coisa do Illustrator numa primitiva. Então, numa forma que a gente consegue selecionar os nós e editar. Vamos ver como é que fica com expandir aparência, porque a gente não usou esse comando antes, tá? Então, expandir aparência, ele manteve a configuração de ser um objeto sem preenchimento e com traçado. O que é melhor? Depende de cada situação, tá? Mas vamos ver aqui, ó. Agora a gente pode rotacionar e vamos posicionar ali mais ou menos onde a gente acha que tem que ser. Aqui, né?
Bom, ele não ficou ali muito parecido com o que deveria, então eu vou pegar a seta branca, que é a seleção direta, e vamos ver se eu consigo mover. Ah, vamos ver se eu consigo mexer nessa curva. Bom, para mexer nessa curva, olha só, se eu clico em qualquer um desses 4 nós, não são 4, são 4, 6 nós. Em qualquer um desses 6 nós, vocês estão vendo que aparecem umas alças. Vamos ver se eu troco aqui de cor de novo. Vamos ver se eu deixar uma cor bem escura, vocês enxergam melhor. Vamos ver, assim. Então, aqui a gente tem uma alça. Essa alça, se eu pegar aqui no cantinho dela, eu consigo mover, mexer a curva. Então, agora vocês conseguem fazer qualquer coisa, qualquer desenho no Illustrator. Aqui deu um problema na hora de expandir, isso é problema do software mesmo, tá? Não é nada. Então, agora vocês conseguem acertar as curvas, conseguem fazer as formas que vocês quiserem, tá? Porque agora vocês têm, vocês conseguem controlar o quanto essas formas ficam curvas. Então, dá para ajeitar, é um ajuste fino, quem quiser fazer, tá? Se não, pode deixar do jeito que tá, que também não tem o menor problema. Bom, agora a gente, se tentar fazer isso de novo, se a gente tentar fazer esse acerto de novo com a outra forma, provavelmente não vai ficar igual. Então, o que eu vou sugerir é que a gente faça o espelhamento. O espelhamento, eu acho que está difícil de achar aqui o eixo de espelhamento, a gente pode tentar pelo corpo do monstrinho, tá? Então aqui, ó, eu tô achando esse ponto aqui, que é um nó do meio do corpo dele, e vou usar como eixo de espelhamento. Então lembra, seleciona a ferramenta refletir, mantém o Alt pressionado, acha o ponto e clica uma vez, e pede para copiar. Agora, tudo isso a gente pode unir com o Pathfinder. Então dá para selecionar tudo e vir aqui unir. Pronto. Ah, e dá também para ir em traçado. Olha como fica feio isso aqui, né? Dá para ir em traçado e colocar aqui, ó, em cantos. Coloca esse canto arredondado. Tá? Ficou bem melhor, né? Então, a gente pode ir se encaminhar para a conclusão, ó, e usar o retângulo com canto arredondado. A gente vai fazer agora a barriguinha dele, faz aqui um retângulo e usa as setas, pronto, virou uma cápsula. Se bem que eu acho que assim nem vai ficar bom, tá, gente? Desculpa, vou desistir desse jeito e vou fazer com um círculo, vou fazer com uma, desculpa, com uma elipse. Então, vamos fazer aqui uma elipse, mais ou menos desse tamanho, acho que tá bom aqui. Tá? Eu não vou tentar acertar, pessoal. Eu vou só fazer a elipse e depois eu vou ajustando aqui, ó. Eu tô com a escala, tá? Com a escala com a ferramenta de seleção direta, com a seta preta. Eu não tô com a seta branca. Eu tô só acertando a largura. Só acertando a largura. Agora que eu tô feliz com a largura, vou selecionar a seta branca. Vou selecionar esse nozinho aqui mais de baixo, vou com as setas do teclado para cima. Tá, aqui eu tô vendo que ele começou a deformar, então eu vou puxar ele um pouquinho mais para baixo, para ele não ficar deformado, e com o Shift pressionado, eu vou selecionar esses nós aqui, esses 3 nós. E agora eu vou empurrar com as setas do teclado. Bom, ele não tá do jeito que eu queria, então eu vou continuar a edição selecionando com Shift esses 2 nós aqui e vou enviar para baixo. Pronto, tá bem do jeito que eu queria. Se vocês quiserem que ele fique um pouco mais pontudinho, vocês podem pegar esse nó aqui, vamos aproximar bem. Vocês podem pegar esse nó aqui e mexer com as alças. Bom, para mexer com a alça, com 2 alças ao mesmo tempo, fazer uma transformação simétrica no Illustrator, o único jeito que eu conheço é usar
escala, que no real é dimensionar, quem tá em inglês sim é escala. Aí você seleciona essa ferramenta, clicam em cima de qualquer uma das alças e arrasta. Só fica um pouco ruim a visualização, tá? Mas ele tá fazendo nas duas ao mesmo tempo. Para fazer a boca, vocês vão usar também um triângulo com canto arredondado e em seguida vamos aplicar o efeito arco. Pessoal, eu só vou fechar a janela aqui para ver se diminui um pouco. Tem alguém cortando grama furiosamente. Deve estar uns 35 graus lá fora, mas enfim, só um pouquinho. Bom, vamos continuar então. O pessoal estava soprando folha aqui, por isso estava bem alto o barulho. Então agora vamos fazer o seguinte. A gente vai criar de novo, tá? Mais um retângulo com canto arredondado, criar outro retângulo na vertical para fazer a boca. E a gente tem aqui mais ou menos, né, uma ideia de tamanho e de altura, tá? Vamos ver mais ou menos assim. E agora a gente poderia, né, usar o arco de novo, só para a gente aplicar o efeito, né? Vamos ver se a gente diminui um pouquinho aqui. Acho que o retângulo que eu fiz estava grande demais. Eu vou fazer o seguinte, eu vou desistir do arco, tá? E vou ficar só com um retângulo com canto arredondado. Vamos fazer de um outro jeito, tá? Agora a gente já sabe mais coisas, eu acho que agora a gente pode tentar uma coisa que vai ficar um pouco mais próxima de como a gente faria essa forma na verdade, assim, tipo, de um jeito um pouco mais eficiente. Vocês vão usar essa ferramenta aqui, ó, a ferramenta adicionar ponto de âncora. Como é a primeira vez que a gente está usando essa ferramenta, ainda vamos usar pelo menu, tá? Mas vocês sabem, daqui a pouquinho a gente vai acessar só pelo atalho. O atalho é o mais, tá? Tá escrito aqui do lado da ferramenta, mais. O que que essa ferramenta vai fazer? Ela vai acrescentar um nó. Então, vocês podem ver que quando vocês passam o mouse em cima de uma linha, ele coloca ali, é bem difícil de ver, mas dá para ver assim que ele coloca um pontinho. Esse pontinho, como vocês devem imaginar, é um nó. Então, a gente vai colocar um pontinho mais ou menos aqui e outro pontinho mais ou menos aqui, é mais ou menos no centro. Se vocês pegarem agora a ferramenta seleção direta A e fizerem uma caixa de seleção assim e moverem para cima, não tá muito bem assim o que a gente queria, né? Por quê? Porque tá uma reta e não tá uma curva. A gente precisa converter esses pontos em curva. Para converter esses pontos em curva, vocês têm dois jeitos. O primeiro, eu vou explicar um com cada um dos pontos, tá? O primeiro, você seleciona um dos pontos com a ferramenta seleção direta e aqui em cima, ó, converter pontos âncora selecionados em suave. É igual no C6 e no CS6, tá? Então, clica ali e ele converteu numa curva. Aí, o que vocês podem fazer? Podem mexer nas alças separadamente ou, como eu tinha mostrado antes, usar dimensionar, selecionar uma das alças, clica e arrasta. Ele tá dando, tá ficando um pouquinho, essa curva aqui não tá legal, né? Porque tá muito, no meu caso aqui, essa curva não ficou boa. O que que eu sugeriria para vocês? Que vocês ou editem essa alça aqui, puxe um pouquinho para baixo, puxa um pouquinho para baixo, ou faz de novo, tá? Faz de novo é um santo remédio. Enquanto a gente está aprendendo, tá, gente? É muito bom porque aí tu vai reforçando. Outra forma de fazer a conversão de pontos retos para pontos em curva, ponto suave, é usar aqui, ó, a ferramenta ponto de ancoragem. Para usar essa ferramenta, vocês selecionam ela e passam em cima de um nó qualquer e se vocês só clicarem uma vez, clique e solta, ele vai alternando entre reto e curva. Ou vocês podem, clica e arrasta, ó, e aqui tu já define a direção e o comprimento das alças.
Tem dos dois jeitos, tá? Qual dos dois jeitos tá certo? O jeito que vocês acharem melhor, tá? Tem duas formas diferentes de fazer. Bom, vamos continuar então. Aqui a gente vai fazer Ctrl C, Ctrl F, lembra? Paste in front. E vamos usar o Shift Alt para reduzir e fazer a parte de dentro da boca. Bom, pessoal, tá me atrapalhando, tá com esse contorno enorme de 10 pontos, então eu vou diminuir para vocês. Eu sei que vocês devem estar usando um tamanho menor, um traçado menor, mas eu estava usando grande só para vocês enxergarem. Então, só aqui eu vou reduzir um pouquinho, tá? Bom, agora até deu para ver que as minhas curvas estão grandes demais e tal. Tá? Aqui ele divide o nó em dois. Então, eu não vou ficar editando porque é chato, né? Essas videoaulas que as pessoas ficam, ao invés de ficam editando o desenho. Então, eu vou deixar assim, mas peço que vocês façam de vocês bem, bem bonitinho. E agora, vamos editar essa curva. Estou usando as setas do teclado. Tá? Estou usando as setas do teclado para deixar mais parecido com a parte de dentro da boca. Aqui vou fazer uma caixa de seleção. Vou empurrar isso aqui para baixo, assim. Tá, e vou fazer a mesma coisa pro outro lado. Deixa um pouquinho para baixo. Aí vocês precisam mexer nas alças para deixar essa curva um pouco mais suave. Por favor, ignorem o barulho do soprador ali fora. Pronto, tá? Então agora a gente tem a parte de dentro e a parte de fora. Antes de continuar, vamos fazer os dentinhos, tá? Os dentinhos são apenas círculos. E aí a gente pode fazer os dentinhos, como vocês imaginam, né? De várias formas diferentes, tá? Eu vou fazer esses dentinhos, então, de várias formas diferentes. Vocês podem fazer também. E aí depois vocês escolhem qual é melhor. Então, a primeira coisa é a gente fazer uma elipse. Pode ser uma elipse, pode ser também um retângulo com canto arredondado, na verdade, né? Acho que até um retângulo com canto arredondado fica melhor, olha só. Tá, eu vou usar um retângulo com canto arredondado ao invés de uma elipse. Bom, qual é a primeira forma de fazer os dentes? A gente pode pensar assim, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dentes. A gente pode fazer assim. Sim, isso é uma solução. A gente vai movendo com o Alt pressionado. E aí a gente vai posicionando com a setinha do teclado. Assim. E aí depois a gente só seleciona e espelha aqui pelo centro do dentinho do meio. Funcionou? 100%. Tá certo? Tá ótimo. Funcionou? Tá certo. A outra forma que a gente tem de fazer é o seguinte. A gente seleciona os dois dentinhos bem do extremo. Eu só vou ter certeza que eles estão alinhados aqui. E aí a gente vai em Objeto, Mesclar, Criar. Nossa, que bizarro. Agora vamos ali em Objeto, Mesclar, Opções de mesclagem. Vamos ver se assim ele me pegou de surpresa, não era para ter ficado feioso assim. A gente quer em 5, né? Pois é, gente, não sei por que ele ficou assim bizarro. Não era para ter ficado desse jeito. Vamos ver se eu expandi essa forma, se ele fica melhor. Ah, mas isso vai dar muito trabalho. No CS6 funciona, porque não funcionou no CC, não tenho ideia. Tá? Então vamos ficar com a primeira solução, que é a mais simples, não é o que eu queria mostrar a mesclagem, mas em outra aula eu mostro para vocês. Tá? Quem tiver com CC, funciona perfeitamente. Não sei porque que ele ficou com aquela deformação ali no CS6, no CC. Tá? Então agora a gente vai usar o Pathfinder, unir, e a gente tem todos os dentinhos. Bom, a gente gostaria que essa parte de dentro aqui fosse de uma cor, a parte de fora
a parte de dentro fosse de uma cor, aqui fosse preto. Então, esse aqui, esse retângulo aqui que eu estou selecionando e agora pintando de azul, a gente quer que ele fique preto. E a gente quer que os dentinhos sejam brancos, mas a gente quer excluir essa parte de cima. Então, vamos tentar fazer isso assim. Eu vou copiar essas formas e vou levar aqui pro lado, só pra gente focar melhor nelas, tá? Bom, eu vou pintar cada uma de uma cor, só pra gente enxergar cada uma delas. Opa, desculpa, aqui. Bom, a única coisa que a gente precisa é subtrair essa parte desses dentes. Então, se vocês pensarem que a gente quer a parte da intersecção, a gente pode selecionar os dentes e a parte de dentro da boca, que está pintada de azul, e no Pathfinder e achar a operação intersecção. Vamos ver. Aqui, intersecção. Só clica. Ah, que droga. Ele apagou a parte azul. Então, eu esqueci de dizer para vocês isso. Vocês vão ter que selecionar a parte azul, copia, só Ctrl C, vocês nem viram, tá? Mas eu fiz Ctrl C. E aí, faz o Pathfinder ali de novo. Pronto. E agora, Ctrl B, ele cola atrás, ele tá atrás do amarelo, aí você seleciona o amarelo e mandam para trás. Lembra como faz isso, né? Ctrl Shift e acento agudo. A gente não vai usar o menu, mas vamos mostrar, né? O menu tá aqui, organizar e enviar para trás. Então aqui a gente tem a boca. Um outro jeito de fazer essa boca é parecido, tá? Eu vou pintar aqui também os desenhos todos pra gente pelo menos conseguir fazer referência. É usar uma máscara. Então, da mesma forma, a gente vai selecionar o azul, vai copiar, Ctrl C. Só que agora, ao invés do Pathfinder, a gente vai selecionar o azul, vai selecionar os dentinhos e vai criar uma máscara. Botão direito, criar máscara de recorte. E ele criou essa máscara aqui. Tá? Vamos colocar o azul na frente, acho que vai ficar melhor. Tá? E cria a máscara de recorte. Pronto. Tá? E o azul que a gente tinha copiado, a gente vai fazer a mesma operação de antes, Ctrl B, ele foi lá para trás. Agora vocês selecionam a parte de trás da boca, que está pintado de verde, Ctrl Shift, acento e manda para trás. Qual dos dois jeitos está certo? Os dois jeitos estão certos. Tá? Eu vou fazer aqui com o Pathfinder. Tá? Prontinho. Falta ainda criar essa parte aqui, né? Que ela está babando. Então, vocês vão usar de novo o retângulo com canto arredondado. Vocês já sabem, é só aplicar um Pathfinder unir depois. Coloca um, depois o outro. E aí vocês podem unir com esse de baixo aqui, porque ele é maior. Pronto. Ele ficou na frente de todo mundo, tudo bem. Então, manda para trás. Ctrl Shift, acento agudo. E agora só falta as bolitas do olho. E essa aí vocês já sabem como faz, né? Essa não tem mistério nenhum. É só criar um círculo. Ctrl C, Ctrl F. Cria outro. E aí a gente posiciona aí onde achar melhor. Eu estou usando as setas do teclado. Tem mais algumas coisas que a gente pode fazer, que são esses contornos que aparecem aqui fora. Como é que dá para fazer esses contornos? Esses contornos assim, ó, vocês vão Ctrl, desculpa, gente, travou aqui. Eu vou colorir, tá? Vou mandar tudo para trás, tá? Ctrl Shift, acento, e vou copiar, colar atrás, Ctrl B.
Bom, vocês podem fazer assim, ó, vocês podem, vou trocar aqui a cor de traçado, vocês podem expandir. Ah, não deu pra ver nada, peraí, vamos colocar aqui, dá pra enxergar, ó. Vocês podem, opa, aumentar o traçado, tá? Isso é um jeito. Outra coisa que vocês podem fazer é efeito. Eu tenho que achar, calma aí. Calma aí que eu tenho que achar. Onde é que tá? Ah, caminho, ó, efeito caminho, deslocar caminho. Então vocês podem deslocar 10, por exemplo. Ele vai pegar 10 pixels, vai pegar o desenho de vocês e vai deslocar em 10 pixels, tá? De qualquer uma dessas duas formas dá pra fazer esse efeito de contorno para fora, tá? E agora eu deixo com vocês, vocês terminam, vocês pintam e se vocês tiverem afim, façam um outro desenho com essas ferramentas. Ainda não tá um nível de complexidade, nossa, super difícil, mas já deu para fazer uma coisa um pouco mais interessante do que aquele primeiro trabalho, tá bom? Agora, na próxima aula, a gente vai ver como a gente pega esse desenho, leva para o Photoshop e aplica no mockup.